Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Darcilene e tô acima do peso. Então, agora é hora de eu correr atrás do prejuízo, né? Já tentei 2 vezes ir na nutricionista. A primeira vez, fui na nutricionista com muita vergonha. Cheguei lá, ela me pesou e fiquei apavorada, né? Já tava com medo, já só do olhar da nutricionista eu já tava com medo já. Aí ela me passou a dieta, logo depois ela me passou a dieta e eu segui direitinho como tava na dieta. Mas foi bem difícil, bem difícil. Aí, quando foi na próxima semana, tinha que se pesar, tinha que ir lá. Aí fui, cheguei lá com um pouco de medo. Mas você sabe que eu consegui emagrecer 2.900? Fiquei numa felicidade e a nutricionista também. Então, aí saí dali numa alegria, contando pra todo mundo que eu tinha conseguido emagrecer 2.900. E eu só já dizia assim, emagreci quase 3 quilos, quase 3 quilos. E aí, na próxima, aí tinha que seguir a dieta, ia seguindo, ia seguindo. Aí na próxima semana, já não consegui emagrecer tanto assim, emagreci 1 quilo e pouquinho. Aí já foi batendo já aquela sensação assim, não tá fácil, não vou conseguir. Aí, mas tentei seguir, só que não rigorosamente, como eu fiz na primeira semana a dieta. Aí fui na outra semana, que era uma vez por semana, né? Pra ir lá, fui lá e ela me pesou. Acho que eu não tinha engordado, mas não tinha emagrecido quase nada, assim, não, tava muito pouquinho. Aí ela disse pra mim que poderia ser por causa da menstruação, da minha menstruação que tava, como eu tava naquele período ali, podia o corpo tava inchado, então que eu não me preocupasse com isso. Mas eu já saí dali triste já, que não, que é difícil para manter a alimentação e preparar e ter tudo assim na hora que a gente quer comer, já ter ali as frutas, até as verduras, na correria, né, do dia a dia. Então a gente vai colocando empecilhos naquilo que a gente sonha, né? Ah, é uma questão assim de se organizar. Para mim, é uma questão de se organizar, assim, no meu caso. Aí, na outra semana eu fui e segui naquela, engordei naquela semana. E aí fui mais algumas vezes. E o que aconteceu? Eu desisti. Parei de ir na nutricionista. Eu não vou ficar pagando caro, né? Pra ir e não tá adiantando. Eu sei o que tem que fazer. Eu só não tô fazendo. Então, tentei seguir sozinha. Tentei fazer caminhadas, tentei seguir a dieta, só que não é a mesma coisa sem a nutricionista. Eu não tava fazendo a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Fui engordando, 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 e o que eu comecei? Eu comecei a ficar muito ansiosa, comecei a ficar nervosa com isso. Então eu disse assim, quer saber? Eu não vou estar me preocupando com o peso, não vou estar me preocupando, nem vou me pesar mais. E aí era aquela coisa, eu não me olhava mais direito no espelho. Passava em vitrine, alguma coisa, se olhava as roupas, pensava assim, essa roupa não vai me servir, não adianta nem. E aí tu começa a ficar assim, negativa contigo mesmo. E isso começa a machucar aqui, começa a fazer mal e aqui também. Então, sempre eu queria descontar isso na comida. Se naquele dia eu tava muito triste, eu pensava assim, eu vou comer alguma coisa para mim me alegrar. Se tinha um outro dia que eu tava mais alegre, tinha acontecido alguma coisa boa, eu tava feliz, vou comer para comemorar. E isso foi por um longo tempo. Um longo tempo foi assim. E aí tu começa a ver assim que quanto das tuas roupas param de servir, tu já não tem mais roupa bonita, já as tuas roupas que tu achava bonita já não te servem mais. Tu vai numa loja, tu vai procurar uma roupa bonita, tu não encontra do tamanho que a gente precisa.
eu já tô tô usando calça, umas tamanhos 50, outras 48. Depende um pouquinho da confecção da calça. Calcinha, sutiã, eu usava antigamente tamanho M. Depois de um tempo que eu comecei a procurar nutricionista, tudo, eu já tava nessa época usando tamanho GG. Então vocês imaginam, né, para a diferença, né? Tu tá na época quando eu vestia tamanho M de calcinha, sutiã, eu tava com 70 quilos. Para minha altura, que eu sou uma pessoa um pouco alta, eu tenho 1,71, eu acho, 1,70 e 71. E eu tava com 70 quilos. Naquela época, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 11 anos atrás, eu tava me sentindo bem com o meu corpo, eu tava me sentindo bonita, eu colocava uma blusinha, não tinha gordurinha aparecendo por eu ser alta, que os 70 quilos para mim tava bem tranquilo. Só que a gente vai deixando, vai relaxando, vai se preocupando com outras coisas, vai se preocupando com serviço, com faculdade, com casa, aluguel, essas coisas tudo, e aí vai esquecendo da gente. Vai se apagando, vai deixando, e isso não pode acontecer. Foi o que aconteceu comigo e hoje eu tô com 106 quilos e acho que 400 gramas, que foi a última vez que eu me pesei, semana passada. E o que eu fazia? Chegava o final de semana, eu tava tentando seguir uma alimentação boa durante a semana, nesses últimos tempos, aí chegava o final de semana, conseguia, guardava um dinheirinho, vamos comer pizza. Comia muita pizza. Vamos comer cachorro quente. E aí já pensava assim, só em coisa assim, cachorro quente, aí já é o que vem? Refrigerante junto. Então, foi só passando, e aí depois come e fica bem feliz, né? A gente fica bem feliz por tá comendo, tá ali assistindo um filme, tá bem tranquilo, tá dando risada, bem comendo, bem feliz. Só que depois que tu começa a ver ali que tu comeu tudo aquilo sem nem sentir praticamente aquilo tudo que tu comeu, algumas vezes, né? Começa a te bater a tristeza e pensa, por que eu comi tudo isso? Será que o meu estômago precisava de tudo isso mesmo? Assim é com batatinha frita. Nossa, comia muita assim. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a passar mal. O meu corpo começou a pedir socorro. Eu comecei a sentir muita dor nos meus pés. O meu pé, essa parte aqui, vou mostrar na minha mão, essa parte aqui do pé, eu caminhava, era como se tivesse alguma coisa machucando aqui embaixo do pé, assim, ó. Cada vez que eu pisava, era como se estivesse abrindo o meu pé aqui. E eu comecei a me preocupar muito. Fui no médico, ele olhou pra mim, me examinou, pediu um raio-x do meu pé, eu fiz. Aí, depois, quando foi para mostrar o exame, eu cheguei lá, mostrei para ele olhou, bem sério, assim, olhando o exame, e disse assim, os ossos do teu pé tá tudo direitinho. Eu tava com medo de alguma coisa assim, mas tá tudo direitinho. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que tu tá obesa. Bem assim ele falou para mim. Aquilo me deu um choque tão grande, assim, a gente sabe que a gente tá gordinha, a gente sabe, mas ouvi do médico, assim, deu aquela dor aqui, aquela tristeza. E ainda ele disse assim para mim: o teu pé é como se fosse um bolo. O bolo tá ali direitinho. Mostrou assim, ele desenhou no papel assim ainda para mim ver. Aqui é como se fosse o bolo. E tu começa a colocar peso em cima desse bolo. O que vai te acontecer? Esse bolo vai achatar, vai ficar achatado, achatando. E é isso que tu tá fazendo com o teu pé. Tá sendo muito peso no teu pé e ele tá começando a pedir socorro. E isso é só o começo. Agora é o teu pé. Depois vem o teu joelho e depois a tua coluna. Então tá mais do que na hora de tu começar a cuidar da tua alimentação, cuidar dos exercícios, porque o teu corpo tá pedindo socorro.
Aí eu saí dali da consulta numa tristeza, feliz porque não, um pouco feliz porque não tinha nenhum problema grave com o meu pé, que eu tava com medo que fosse alguma coisa nos ossos, alguma coisa ali. Mas também a tristeza maior era porque eu tava obesa. E o médico disse aquilo pra mim com aquelas palavras assim. Então, tu te sente tão ruim. Aí o tempo foi passando, passando e eu sempre pensando naquilo. Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a ficar triste, comecei a ficar doente, surgindo muitas alergias no meu corpo, surgindo quedas de pressão. Eu tinha muita queda de pressão, assim, ficava muito baixa a minha pressão, eu passava mal, eu passava indo, assim, acho que toda semana praticamente eu ia no pronto-socorro. Eu já tinha até vergonha de chegar lá, já porque as enfermeiras até já me conheciam já, como se eu gostasse de ir lá, né? Mas na verdade era o meu corpo que estava reclamando, era a minha cabeça, né, que não tava bem, porque o emocional da gente fica muito abalado, né? O emocional da gente, assim, se a gente não tiver bem, o nosso corpo acaba ficando assim. Eu tive alergia nas mãos, eu tive que ficar afastada do serviço por um tempo, porque eu não conseguia trabalhar, muitas alergias. Alergias como essa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui tá um iniciozinho da minha alergia. Só que antes, como tava mais grave, tava por todas as mãos. Deu no meu corpo, aqui no braço também. E então passou anos e anos e eu tomando alguns remédios e procurei psicóloga. Eu vou tomar uma aguinha, gente. Eu procurei psicóloga. Lá na psicóloga, cada vez que eu ia falar, eu chorava muito. E com o tempo eu comecei a entender que eu queria muito receber ajuda assim de alguém, que chegasse e dissesse para mim, ó, tu tem que emagrecer. Só que na verdade eu tava recebendo, eu tava tendo essa ajuda em casa. Só que não é os outros, né? A gente fica naquela assim, ai, como eu queria chegar e tá a saladinha pronta, tá tudo pronto. Só que isso, a gente sabe que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas tarefas, todo mundo tem as suas coisas. Então, assim, quando a gente quer emagrecer, quando a gente precisa emagrecer, que é o meu caso, isso tem que vir de mim, tem que vir de dentro de mim para mim fazer que o resto todo dê certo. Então, na época que eu tive esse problema no meu pé, eu lembro que eu comecei a emagrecer. Eu já tava, nessa época eu alcancei 108 quilos. 108 quilos. 108 alguma coisinha. E aí eu me preocupei e comecei a diminuir a alimentação, cuidando um pouco. E eu consegui chegar aos 100, cento e pouquinhos. Então, nessa época, eu emagreci 8 quilos. E fiquei nessa parte de ficar, a minha saúde não ficar muito boa, mas eu consegui emagrecer. E aí, não passava, não diminuía do 100, mas não passava, às vezes chegava ali 104, 102, 101. Eu ficava naquele efeito sanfona, né, como a gente conhece. Emagreci e engordava, emagreci e engordava. E teve uma época assim que eu queria muito que as pessoas fossem caminhar comigo. Senão eu não ia caminhar, não ia fazer exercício. Eu ficava dentro de casa e pensando assim, não, eu tô com medo, eu não vou sair sozinha, não, hoje não, sei lá, dava aquele medo, aquela angústia assim, não vou sair a caminhar, não vou fazer exercício. E o que que eu fazia? Eu ficava no sofá, eu ficava em cima da cama, eu ficava olhando um filme, mas eu ficava comendo. Ou eu estava comendo ou eu estava chorando. E isso vai prejudicando cada vez mais, né? Então, acabei
esquecendo um pouco disso, vivendo um pouco mais a minha vida, fazendo outras coisas diferentes. E o que que aconteceu? Agora tô engordando novamente. Quem tá reclamando novamente? Meus pés. Semana passada eu senti meu pé esquerdo, a mesma dor de antes, a mesma dor. Aí, quando foi anteontem, começou meu pé direito. E eu pensei assim, eu fui me pesar, tô com 106. Quando meu pé começou a reclamar, tava com 108. Então, o que que eu tenho que fazer para mim agora? O meu corpo tá pedindo socorro novamente? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que correr atrás. Só que eu tenho um problema assim de pegar e, por exemplo, aqui, ó, anotar assim, tudo que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Amanhã, esse horário, eu vou caminhar, amanhã, esse horário, eu vou comer isso, amanhã. Só que eu começo a planejar para um dia, eu planejo para uma semana, e aí já acabo planejando o mês todo. Só que, como a gente sabe, nem tudo sai exatamente como a gente quer. Acontece alguns imprevistos, acontece algumas coisas que a gente não consegue seguir exatamente aquilo dali. Então, ontem, ontem eu tava, alguns dias agora eu tô pensando, e pensei assim, tá mais do que na hora, né? Mas agora quando eu comecei a sentir a dor nos pés, né? Tá na hora de eu pegar e pensar assim, o que que eu quero para mim e o que que eu vou fazer. Então eu pensei assim, eu não vou colocar no papel daqui a um mês o que que eu tenho que fazer. Eu vou pensar a longo prazo, mas não colocar no papel assim, hoje, amanhã, depois de amanhã e depois o que que eu vou fazer. Hoje eu vou fazer e vou pensar, me programar direitinho o que que eu preciso fazer para cuidar da minha saúde e depois o resto eu vou ajeitando durante o dia. Não vou programar desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. O que é o mais importante? É a minha alimentação e os meus exercícios. Depois, o que vier depois, eu vou adaptando ao horário, vou ajustando ao tempo que eu tenho no dia. Isso é o que eu preciso hoje, é o que eu preciso agora. Então, daqui a uns dias, daqui a um mês, eu posso ir adaptando melhor esse meu horário. Eu acho que vai ser uma maneira de eu conseguir me organizar e ser mais pontual no que eu planejo para mim, para hoje, para amanhã. E é uma maneira de eu saber, de eu querer realizar os meus sonhos, né? Que é emagrecer, ter uma saúde boa, porque a saúde da gente é o mais importante, né, na vida da gente. Se eu não tiver saúde, não vou conseguir realizar o resto. Então eu vou cuidar da minha saúde e ir cuidando dos meus sonhos também. Então o que que eu quero fazer? Aqui, agora, com esse vídeo, eu quero me comprometer comigo e com vocês, para todos os dias eu gravar a minha alimentação, os meus exercícios e ir colocando para vocês. Não digo que eu vou colocar os vídeos todos os dias, mas eu vou gravar todos os dias, vou tirar foto da minha alimentação, vou gravar para mim colocar o que que eu tô conseguindo fazer. E o que que eu quero com isso? Eu quero ajudar outras pessoas também que talvez estejam na mesma situação que eu, de ansiedade, né, nervosismo, e aquela sensação que eu tenho de estar contando para outra pessoa é como se eu tivesse uma amiga, um amigo ali junto comigo que tá focado naquela mesma sensação que eu. Vamos comer a saladinha hoje, vamos comer essa frutinha agora, como se vocês estivessem junto comigo. Então, quem tiver aí assistindo o vídeo e quiser me acompanhar nessa jornada, eu fico bem feliz. E comenta aí para mim se você já passou por isso, se você teve esse problema para emagrecer,
se você também acha bom seguir nessa parte da gente ir junto, realizando esse sonho, né, de emagrecer. Então vamos junto nessa caminhada, né, que vai dar tudo certo, se Deus quiser.